O primeiro registro que nós temos nas Escrituras Sagradas de Deus fazendo uma pergunta a um ser humano se encontra no capítulo 3 do livro de Gênesis, logo depois que o primeiro casal da raça humana havia quebrado o mandamento de Deus que ele havia dado a eles de não comerem do fruto da árvore que estava no meio do jardim. E eu quero ler apenas os versos que estão mais próximos relacionados à pergunta, ao invés de ler o relato por completo. Gênesis 3, versos 8 a 10. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Não sei se é uma impressão somente minha, mas me parece que uma das brincadeiras que crianças até seus 3 anos, mais ou menos, ainda apreciam é a brincadeira de esconde-esconde, né? E pelo menos com um dos meus netos, a coisa que ele gosta mesmo não é tanto de se esconder, propriamente dito, mas sim o de ser encontrado. Ele não resiste à vontade de ficar dando dicas de onde ele está se escondendo, né? Estou aqui, vovô. Quem será que inventou essa brincadeira de esconde-esconde? E durante a minha preparação para esta mensagem de hoje, eu fui levado a pensar que este registro em Gênesis pode ter sido o registro original da primeira vez em que a ideia de esconde-esconde tenha acontecido. Mas é claro que este relato não é, de forma alguma, uma brincadeira, né? Como veremos a seguir, este é um relato extremamente sério, com consequências sérias. Aliás, o contexto mais amplo da pergunta que Deus fez aqui em Gênesis é um contexto que alcança, que abrange toda a humanidade, que apresenta para nós a razão pela qual o nosso mundo é do jeito que é. E, aliás, dentre todos os escritos da antiguidade, os escritos bíblicos são os únicos que nos oferecem uma explicação a respeito da origem do pecado e de suas consequências para a nossa vida, para a vida da humanidade. Independentemente de acreditar ou não nessa explicação que os escritos bíblicos oferecem, ninguém pode honestamente deixar de reconhecer que é realmente uma explicação que está sendo oferecida. Agora, quando conversamos com outras pessoas a respeito desses capítulos iniciais de Gênesis, geralmente há uma forte tendência para que o foco da conversa fique em termos de biologia, de cronologia, de astronomia ou cosmologia, não é mesmo? A gente fica pensando que coisa mais incrível criar o homem do barro, né? Como é isso? Criar uma mulher da costela de Adão? Será que o dia era mesmo de 24 horas, né? Fazer separação entre as águas e os continentes, etc. e tal. Mas eu quero pedir que, pelo menos durante a próxima meia hora, mais ou menos, a gente procure deixar essas questões de lado, não porque sejam questões irrelevantes ou ilegítimas, porque elas são relevantes e legítimas, mas sim porque elas podem servir como uma distração ou até mesmo um obstáculo para que nos coloquemos numa posição em que estamos procurando responder a uma pergunta feita por Deus, ao invés de nós estarmos fazendo perguntas para Deus a respeito de como Ele criou este mundo, né, etc. E a pergunta que está sendo feita aqui é bem simples e bem direta. Onde você está? Agora, o contexto imediato dessa pergunta nos mostra que é um contexto caracterizado por 3 atitudes bem claras por parte de Adão e Eva. A atitude da desobediência, acobertamento de suas reais intenções, afirmações enganosas, né? E desculpas esfarrapadas. Agora, será que esse tipo de comportamento nos soa familiar?
desobediência, acobertamento de intenções, desculpas esfarrapadas, incoerentes. Eu ficaria bem surpreso se nenhum de nós consegue passar vários dias, ou até mesmo uma semana inteira, sem ter feito uso de pelo menos um desses mecanismos, né? E o que nós lemos nesses versos é que um dos personagens principais desse relato, chamado Adão, que fora criado por Deus e para Deus, é exatamente ele quem está agora tentando fugir ou se esconder da presença de Deus. Uma atitude que de forma alguma é singular ou extraordinária, porque tentativa de nos esconder de Deus é uma atitude de que todos nós compartilhamos, né? Que nós temos em comum. E naquele momento, Adão estava fazendo uma tentativa de explicar a realidade do que estava acontecendo, colocando Deus totalmente fora de cena. É nesse sentido que a atitude de Adão, ela retrata a condição em que se encontra toda a raça humana. Isto é, procurando viver a vida com as costas viradas para Deus, com Deus de lado. E por isso este relato demonstra que a atitude de Adão, ela foi inútil, insensata, destrutiva e acabou se tornando a marca registrada da raça humana. Quando o apóstolo Paulo escreveu a respeito da atitude com que os seres humanos consideram Deus, na sua carta aos Romanos, ele afirmou o seguinte: a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, o problema não é ter falta de entendimento da verdade. O problema é que o ser humano, por natureza, suprime a verdade. Faz tudo o que pode para anular a verdade. E Paulo prossegue dizendo no verso seguinte: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E através da criação, né? Ao fazer esta afirmação, o apóstolo Paulo, ele estava essencialmente se referindo a esta narrativa da criação, aqui no capítulo 3 de Gênesis, reafirmando que foi Deus quem criou o universo. Foi Deus quem criou o mundo e colocou nele o primeiro casal da raça humana, que pouco tempo depois tentou fugir ou se esconder da presença de Deus, o Criador. E hoje nós podemos claramente perceber que todos os seres humanos continuam praticando a mesma atitude que Adão e Eva tiveram. Isto é, a atitude de desobediência, de acobertamento de suas reais intenções e apresentando desculpas esfarrafadas. Ou seja, o enredo da história da humanidade permanece sendo exatamente o mesmo, desde o seu início, sofrendo as consequências decorrentes de se viver com as costas viradas para Deus. E como podemos constatar neste capítulo 3 de Gênesis, a desobediência de Adão e Eva trouxe consequências seríssimas para a vida humana. E fazendo uma rápida leitura do capítulo inteiro, isso fica como dever de casa para vocês, né? Nós podemos descobrir que a vida de Adão e de Eva ficou totalmente desestruturada, deslocada. Adão ficou deslocado do ambiente em que ele vivia. Ele foi expulso do jardim. Adão ficou deslocado da sua esposa. Ele a acusou de ter cometido a burrada primeiro que ele. Adão ficou deslocado da vida familiar. Eventualmente, um dos seus filhos matou o próprio irmão por motivo de inveja. A vida totalmente desestruturada. Como é que alguém que havia sido colocado num lugar de beleza incomparável para desfrutar de uma oportunidade magnífica de cuidar e gerenciar daquilo que Deus havia criado com toda perfeição, como é que em tão pouco tempo Adão decidiu abrir mão de uma forma tão evasiva e destrutiva de todo o privilégio e bem-estar que Deus lhe havia concedido,
foi uma escolha absolutamente desastrosa, insensata por parte de Adão. Agora, de um modo geral, eu suponho que quando uma pessoa em sã consciência começa a enxergar evidências e consequências negativas de ter feito uma escolha errada, precipitada, ela se sente naturalmente forçada a dar uma explicação ou um sentido lógico para a situação, como sendo uma forma de justificar a razão pela qual a situação chegou àquele ponto, não é mesmo? No entanto, a tendência natural do raciocínio humano é procurar encontrar uma explicação para a realidade da vida à parte de Deus, o seu Criador. Essa é a nossa tendência. O relato desse capítulo 3 de Gênesis ressalta que a condição atual de decadência moral e espiritual da humanidade, na sua essência, tem uma ligação direta com a resposta que Adão ofereceu para Deus ao ser perguntado: onde você está? Então, agora que já estabelecemos o contexto da pergunta de Deus para Adão, eu quero fazer 3 observações a respeito dela. Primeiramente, que foi uma pergunta fora do normal. À primeira vista, a aparência é de que Deus estava ofendido ou aborrecido com Adão, né? E agora Deus vem como que querendo tirar satisfação a respeito do que havia acontecido. Portanto, Adão e Eva, eles estão escondidos e Deus é quem está fazendo a pergunta, né? Por onde é que vocês andam? Onde você está? Mas quando nós paramos para pensar com mais cuidado, vamos perceber que é uma pergunta que praticamente inverte a noção bem comum e popular de que nós, seres humanos, é quem sempre estamos à procura de Deus. A noção de que Deus está em algum lugar do universo. Ou então, como diz um adesivo de carro, se Deus existe, então ele deve estar com o telefone desligado. Nós é que estamos em busca de Deus, né? Mas esse relato nos revela exatamente o inverso. Nós é que estamos nos escondendo e Deus é quem está à nossa procura, perguntando onde você está. É uma pergunta fora do normal, nesse sentido. Porque Deus jamais precisou, jamais precisará ser informado de coisa alguma. Mas então, qual seria o motivo de Deus estar fazendo essa pergunta a Adão? Obviamente, era uma simples pergunta de retórica da parte de Deus. Isto é, que não exigia que Adão desse literalmente uma resposta, mas sim que ele fizesse uma reflexão. Assim como é comum pais dizerem para os filhos: aonde você estava com a cabeça quando você fez tal coisa? Como veremos daqui a pouco, é bem mais do que apenas uma pergunta de retórica. Normalmente, nos escritos bíblicos, quando Deus faz uma pergunta para alguém, é porque ele está querendo dar alguma informação para a pessoa com quem ele está conversando. Ou seja, ao perguntar para Adão onde você está, Deus estava, na verdade, pedindo que Adão reconhecesse a condição em que ele se encontrava, consequente da sua desobediência. Deus estava concedendo a Adão e Eva uma oportunidade para que tomassem consciência da situação em que eles se encontravam naquele momento, afastados da presença de Deus. Mas a pergunta, onde você está, também é fora do normal porque ela tem uma condição bem mais do que apenas geográfica ou física. É como se Deus estivesse dizendo: Adão, eu muito mais do que você, eu sei onde você está, geograficamente falando, fisicamente falando, mas eu quero que você pense na situação em que você se encontra. É por isso que podemos dizer que não era apenas uma pergunta fora do normal. Era, em segundo lugar, uma pergunta graciosa, misericordiosa. Com base na justiça de Deus, ele não precisava fazer pergunta alguma para Adão. Deus poderia ter agido de diversas outras maneiras.
Se ele fosse agir estritamente de acordo com a sua justiça, ele poderia ter instantaneamente cumprido a sentença de morte, conforme ele havia previamente alertado Adão a respeito de qual seria a consequência de comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. No dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Mas ao invés disso, Deus se aproxima com uma pergunta que lhes concedia a oportunidade de reconhecimento de culpa, necessidade de serem perdoados. Uma pergunta para os atrair ao invés de os repelir, né? Portanto, foi uma pergunta graciosa, misericordiosa, não é mesmo? Esta foi a primeira indicação da graça de Deus, ou manifestação da graça de Deus, depois que Adão e Eva viraram as costas para Deus. Foi a primeira coisa que Deus fez depois de ter lhes dado as instruções a respeito de como eles deveriam viver naquele jardim perfeito. Com base na infinita misericórdia de Deus, esse é o registro de que, ao invés de dar aos seres humanos o que eles mereciam, Deus concedeu o que eles não mereciam receber. Esta atitude da parte de Deus é o que as Escrituras chamam de graça, isto é, um favor totalmente imerecido. E de acordo com o apóstolo João, o Senhor Jesus é a personificação dessa graça. João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do Filho único vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. As pessoas ficavam maravilhadas ao ouvirem Jesus falar, porque ele falava com graça, isto é, com uma atitude de misericórdia, de carinho que atraía as pessoas. E foi o próprio Senhor Jesus quem disse: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. E as autoridades religiosas da sua época odiavam essa maneira de ser de Jesus. Eles detestavam o fato de Jesus se apresentar como sendo um pastor que procurava salvar as pessoas, sem fazer discriminação alguma. Ele fazia questão de sentar à mesa com pessoas que eram rejeitadas e consideradas como sendo moralmente desqualificadas para receberem o perdão da graça de Deus. E para terminar, a pergunta que Deus fez a Adão e que também faz a cada um de nós, não foi apenas fora do normal e graciosa, ela também foi pessoal, uma pergunta pessoal. Isso significa que, num certo sentido, é uma pergunta inevitável, não apenas para Adão, mas igualmente para cada um de nós. Porque se nós formos honestos, quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos faz constantemente essa mesma pergunta. Onde você está a respeito dessa verdade, ou desse conceito que você está lendo? Se nós lemos com atenção os 3 primeiros capítulos de Gênesis, não é nada difícil nos identificarmos com Adão, nos identificarmos com as respostas evasivas e esfarrapadas que ele deu para Deus por causa da sua desobediência. Ouça novamente os versos 9 e 10. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele, Adão, ele responde: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso é que me escondi. Deus poderia muito bem ter dito: Adão, ao invés de você me dar desculpas esfarrapadas, apenas responda o que eu estou lhe perguntando, por favor. Mas Adão, imediatamente, ele tenta arrumar um bode expiatório para aquela situação. Capítulo 3, versos 11 e 12. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? E o homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Adão estava dizendo para Deus: olha, Senhor, eu comi, mas foi Eva que me fez comer. Aliás, quem teve a ideia de criar Eva foi o Senhor, não é mesmo?
Eu não sou o problema, eu sou apenas vítima da circunstância. É isso que Adão estava dizendo. E será que nós nunca agimos dessa forma? De forma semelhante? Você alguma hora já falou para Deus: Senhor, por que está demorando tanto para o Senhor solucionar o meu problema? Por que o Senhor me colocou nessa situação? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse para a nossa família? Por que o Senhor não cura a minha doença? Até quando eu vou ter que ficar esperando o Senhor fazer alguma coisa? Você já se sentiu assim? A decisão de Adão e Eva foi uma decisão consciente. Eles não estavam programados para desobedecer e virar as costas para Deus, de forma alguma. Onde está você? Foi uma pergunta pessoal. Em outras palavras, as desculpas esfarrapadas de Adão são desculpas que nós também temos a tendência de dar para Deus, sempre que nós deixamos de assumir responsabilidade por nossas atitudes e escolhas, pela condição em que nós estamos. É importante notarmos que a resposta dada por Adão demonstrou que o ato de desobediência havia afetado a sua lógica de raciocínio. Como que alguém pode imaginar que é possível se esconder de Deus ficando atrás de árvores, de uma árvore? É uma ideia ridícula, não é mesmo? Mas se pararmos para pensar, muitas vezes nós nos comportamos, nós falamos, nós agimos como se Deus não fosse capaz de nos ver, de estar nos vendo. Quando nós ficamos ansiosos e impacientes com as circunstâncias, é porque, pelo menos temporariamente, nós perdemos consciência de que Deus está nos vendo. Ele está totalmente a par da nossa situação, do que está acontecendo. Até mesmo quando um fio de cabelo cai, ele sabe, né? Sempre que perdemos a consciência da presença contínua de Deus em nossa vida, é aí que o bonde começa a sair dos trilhos. E algo que é da maior relevância e significado para Deus não se refere à nossa localização geográfica ou física, ele sabe onde nós estamos, mas sim se refere ao que ele vê que se passa no nosso coração, no nosso ser interior, em relação à nossa vida com ele, a nossa comunhão e devoção com ele. Onde está você a respeito da sua devoção a Deus, a respeito da sua sinceridade em buscar a Deus? Ou você acha que pode se esconder de Deus? Não podemos cair no engano de menosprezar a habilidade que a nossa natureza pecaminosa tem de racionalizar a nossa conduta, a ponto de perdermos consciência do fato extraordinário, sobrenatural, de que Deus nos vê a todo instante, em todo e qualquer lugar, né? A toda hora. E é praticamente impossível falarmos sobre isso sem mencionarmos o Salmo 139, onde o salmista está falando com Deus. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti, pois para ti a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido, quando ainda nenhum deles existia. Para nós hoje, a pergunta onde você está é uma pergunta que deve trazer à tona o fato extraordinário que o nosso Deus é um Deus que quer se revelar ao invés de se esconder de nós. E que estabeleceu um plano eterno para viver em comunhão pessoal com seus filhos, que ele mesmo criou. Não é? Portanto, a pergunta que Deus constantemente faz para você e para mim durante a nossa vida terrena é a mesma que ele fez para Adão e Eva. Onde você está? Onde você está a respeito da sua comunhão pessoal comigo? A respeito da sua obediência e submissão às normas e preceitos da minha palavra?
É uma pergunta pessoal. Pense um pouco sobre isso.